Você que montou o som com a pessoa, você tem que colocar o microfone lá. Bom dia a todos. Intenções da Santa Missa. Pela saúde de Urbano Pinheiro, Pedro Tadeu de Souza, Marlene Santos, Antônio Ferreira Santiago, Maria do Carmo Pereira. Em ação de graças por Regina dos Santos Cipriano e família, pela paz mundial. Agradeço a Nossa Senhora das Graças, São José, por graças alcançadas. Ação de graças a São Miguel Arcanjo, Jusilene Novaes Santos, aniversariantes dizimistas, Adevandro de Jesus Andrade, família Fonseca Pereira, José Boaventura Rosa, Adilson Alves Pimentel, Maria de Fátima Medeiros Cavalcante, Erenice Francisca Lourenço Cupertino, Maigon Dias de Sena. Falecidos: Lourenço Melo e família, Antônia Bento Dias e família, Rauan dos Santos Cipriano, Rosana Castro, José Simão, por todas as almas, Avelino Alves Martins e famílias, Anolfo Pereira, Sebastião José de Lima e família, Sidney Barreto, 2 anos de falecimento, por todas as almas do purgatório, Dorival Gomes Santiago, Eufrásia Cândida, José Teles, João Antônio da Costa e família, Francisco Brauna, João Batista Filho, Expedito Rosa Cleto e família, Alzira Rosa Rita, Maria do Amaral, Onofre Aparecido Albino, João Alves de Souza, Isabel Aparecida de Lima, Cleiton de Souza. Não é Francisco Brau, é Francisco Brauna. Francisco Brauna. 30º domingo do tempo comum. Celebrar a Eucaristia é professar a fé em Jesus Cristo, mediador entre Deus e seu povo. Cada um de nós, a exemplo do cego Bartimeu, é chamado a abrir os olhos, enxergar de novo e romper com a sociedade que marginaliza. Encerrando o mês missionário, somos interpelados pelo amor de Deus, para continuarmos anunciando a vida que vence a morte. Hoje, exercendo a cidadania para escolhermos nossos representantes governamentais, que o Espírito de Deus nos acompanhe para fazermos escolhas de pessoas comprometidas com a vida e o bem comum de todos. Canto número 2. Não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer, depressa vem meu Salvador. Ó Senhor, escuta a prece Que te faço o meu pedido. Vem, me atende, Deus fiel. Eu preciso ser ouvido. Se vieres nos julgar, Todo mundo está perdido. Não me abandone, Senhor. Vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer. Depressa vem meu Salvador. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Sim, buscai o Senhor e sua força, procurai sem cessar a sua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos. Nós estamos celebrando hoje o 30º domingo do tempo comum. Jesus hoje, se depara com um cego que pede para ser curado. A graça de Deus que vem ao nosso encontro, ao encontro das nossas necessidades. Por isso colocamos todas as intenções que trazemos no coração, levando a Deus a nossa oração. Hoje em especial colocamos também pelo nosso país, neste dia das eleições, para que Deus possa abençoar também a nossa terra, conceder as graças que necessitamos para este tempo. E nós muitas vezes esquecemos da força da oração, de pedir a Deus por nossas necessidades. E muitas vezes não recebemos as graças que precisamos porque não insistimos e não perseveramos na oração. Por isso nós fazemos neste momento o nosso ato penitencial, pedindo perdão a Deus por nossas faltas, por tantas vezes que nós não fomos firmes na nossa caminhada. Convido você a baixar um pouco a tua cabeça nesse momento, meditando no seu coração, pedindo perdão a Deus, mas também pedindo a graça de bem celebrarmos na manhã de hoje. Compaixão de nosso Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, os bendizemos, nós os adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis
estais à direita do Pai. Tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Baixa o microfone do padre um pouquinho. Deixa eu baixar. Tá ligado? Os cegos e aleijados, suplicantes, eu os recebereis. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cego e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os recebereis entre preces. E eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão. Pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
os gentios e dizia maravilhas. Maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os teus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte.
morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível, a luz e a vida imperecível. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Nós estamos seguindo pelo Evangelho de Marcos durante os domingos do tempo comum. E Jesus, então, continua a sua caminhada com seus discípulos, saindo agora de Jericó. Jericó, é uma cidade muito conhecida desde o Antigo Testamento, quando o povo entra na Terra Prometida, é uma das cidades que é conquistada, Josué. Então, ela já entra na história do povo de Deus desde o princípio, do cumprimento da promessa de Deus, de que daria ao povo, a terra onde eles habitavam. Além disso, segundo a tradição aí mais recente, Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, Então, além da história bíblica, tem também a história humana, que faz parte desta cidade, o que a torna significativa, além de ela ficar no caminho para Jerusalém. Então, os peregrinos quase sempre tinham que passar por Jericó e lá ficavam, E aí, então, Jesus estava passando e diz o Evangelho que ele não estava caminhando sozinho. Tinha uma grande multidão. E o Evangelho diz que o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, começou a gritar a Jesus. O dado interessante do Evangelho é porque normalmente a gente lê na palavra de Deus Bartimeu, mas a tradução de hoje já coloca Bart, quer dizer filho,
e Timeu é o nome do pai dele, então Bartimeu. Então ele era chamado do filho de Timeu. Isso significa que ele não tinha nenhum nome próprio, né? As pessoas falavam, olha, esse é o filho de fulano, né? Então nenhum nome ele tinha. Então isso significa que ele parece que não tinha uma identidade própria, né? Um nome é a identidade, né, que nós temos. Quando alguém nos chama pelo nome, nós sabemos quem nós somos, né? E esta pessoa, o Evangelho coloca que além, né, de ser cego, mendigo, não tinha nenhum nome, nenhuma identidade. Então ele era realmente uma pessoa necessitada, uma pessoa que não chamava a atenção, né, por si mesmo, mas que realmente, naquele momento, clama a graça de Deus sobre a sua vida. E por isso ele eleva a voz e diz, né, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando Bartimeu chama Jesus de filho de Davi, a gente pode fazer uma comparação, né? Se a gente prestar atenção no Evangelho. O Evangelho diz que quem chama Jesus é o filho de Timeu. E também o cego, né, o filho de Timeu, vai chamar Jesus de filho de Davi. Então, os dois, né, são filhos de alguém importante no caso de Jesus, que era Davi. No caso de Jesus, quando ele é chamado filho de Davi, isso significa, ao contrário, né, do anterior, significa que ele era filho de alguém importante e que realmente era da descendência de Davi, da onde viria o Salvador, aquele que iria reinar sobre Israel. E aí então ele clama para que Jesus, o filho de Davi, tenha piedade dele. E neste momento acontece algo interessante e que muitas vezes nós podemos transferir também para a nossa vida. A multidão fala para o cego se calar, né, para ele parar de pedir a Jesus, para ele não insistir, né, no seu pedido, não importunar Jesus. E é exatamente o contrário que o Evangelho fala naquilo que diz respeito à oração, né? Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer que a oração verdadeira ela é uma oração insistente. É como alguém que bate, né, até que a pessoa que está dentro da casa abra, né? E mesmo que isso incomode a pessoa, mas nós precisamos insistir, ter uma oração perseverante. E é isso então que Bartimeu faz, esta oração perseverante, né? Mesmo que a multidão diga, olha, se cale, você não vai conseguir nada de Jesus, você não é ninguém, né? Você é simplesmente um mendigo na rua, Jesus não vai dar atenção para você, para o seu pedido, para a sua oração. Mesmo assim, né, ele insiste na oração, né, mesmo o contrário da multidão, e por isso então, isso chama a atenção de Jesus, a sua insistência, a sua perseverança, e faz com que Jesus o coloque perto dele. E muitas vezes na nossa vida de cristãos, nós precisamos também ser perseverantes na oração. Hoje em dia, nós estamos numa sociedade que quer que tudo o que aconteça rapidamente, né? Então parece que nós cristãos também entramos um pouco nesse pensamento de que eu tenho que fazer uma oração a Deus, né? E Ele já tem que me atender naquela hora que eu estou pedindo, né? Então, quando isso não acontece, a gente fica chateado com Deus e joga a culpa nele, né? E muitas vezes desiste, né? Acaba até perdendo a fé, porque na verdade a nossa fé não era em Jesus, a nossa fé era em alguém que tem que fazer aquilo que nós mandamos, né? É diferente crer em Jesus, o Filho de Deus, aquele que pode realizar qualquer coisa, e é diferente a gente rezar para alguém, né, que é nosso escravo, né,
que tem que realizar aquilo que nós pedimos. E muitas vezes nós mesmos não nos damos conta disso, né? O nosso relacionamento com Deus é só um relacionamento de pedir quando a gente precisa, e depois parece que a gente esquece, né, no dia a dia, e não se lembra mais, né, daquilo que foi alcançado. E aí então, esta oração perseverante, diária, mesmo as pessoas dizendo, né, olha, pare de falar, porque você não vai ser atendido, né? Muitas vezes, talvez você já tenha rezado por uma causa que achavam impossível, né? E as pessoas falaram, não adianta você rezar porque não vai mudar a situação. E aí, com certeza, a gente pode perceber na vida de muitas pessoas que foram perseverantes na oração e que realmente conseguiram a graça que necessitavam. Ontem mesmo, né, eu conversava com uma pessoa que falava exatamente isso, né, que uma esposa rezou pelo marido, né, durante muito tempo no seu casamento, e só depois de muitos anos ela alcançou a graça que pedia, né? Então, uma oração perseverante, né, de uma mulher consegue transformar a vida do esposo, né, realmente, e mudar o coração, não pela força dela, mas pela força da oração. E quantas vezes na nossa vida nós esquecemos disso, que a oração é capaz de mudar muitas situações em nós, se não da forma que nós queremos, mas da forma que nós precisamos. Talvez é isso que nós também temos que entender, né? Muitas vezes Deus não faz aquilo que pedimos, mas Ele concede aquilo que é melhor para a nossa salvação. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai amoroso, né? E diz, né, o profeta na primeira leitura, que chegará realmente o tempo em que Deus nos colocará junto de si, chamará o seu povo para se reunir, e realmente no meio dessa multidão virão aqueles, né, os cegos, aqueles que estão com dificuldade para andar, virão as mulheres grávidas, virão aqueles que realmente têm uma dificuldade pelo caminho, e é esses que Deus chama para fazer parte do seu povo, para estar com eles, para que também possa usar de misericórdia para aqueles que parecem os mais fracos, né, e os mais necessitados. E aí então, Jesus chama esta pessoa, chama Bartimeu. E aí, no momento em que Jesus chama Bartimeu, o discurso da multidão, ele é o contrário. A multidão que mandava ele se calar, agora encoraja ele, diz, coragem, né? Jesus está te chamando. Então, muitas vezes nós temos que tomar cuidado, né, com aquilo que as pessoas nos dizem, porque ora algumas pessoas vão querer nos desanimar, né, fazer fraca a nossa fé. Porém, se nós procurarmos as pessoas certas, né, pessoas boas, que vão nos aconselhar bem, eles vão nos dizer isso, vão nos encorajar, vai dizer, permanece firme, permanece na oração, Jesus está te chamando, né, continua mais um pouco, né, e você vai alcançar a graça que você necessita. Esta é uma pessoa que deve estar ao nosso lado, né? Nós devemos escolher as pessoas que fazem parte da nossa vida, não que a gente exclua ninguém, né? Mas a gente, quando for pedir conselho, deve pedir conselho para as pessoas que podem nos incentivar e nos ajudar no caminho correto, o caminho da verdade e da justiça, né? Se alguém nos encoraja a fazer o errado, a nos afastarmos de Deus, nós não devemos dar ouvido a essas pessoas. Então, a gente também tem que saber o discernimento, tem que ver aquelas pessoas que nós conversamos, que fazem parte, né, das nossas amizades, para ver se realmente, o que elas estão nos fazendo. Elas estão tentando nos afastar, né, da palavra de Deus, ou estão tentando nos aproximar de Jesus e colocar em prática o Santo Evangelho, né?
aquilo que Jesus nos pede. E aí então, neste momento em que ele é encorajado, o cego, diz o Evangelho, ele não somente ficou parado. No momento em que ele percebeu que a graça de Deus poderia acontecer na sua vida, ele não espera mais. Diz o Evangelho que ele dá um pulo, que ele joga o manto e vai ao encontro de Jesus, né? É interessante os detalhes, porque se o evangelista colocasse assim: o cego se levantou devagar, como quem, né, não queria nada, porque ele estava sem medo. Não, a partir do momento que ele percebeu que era o momento da graça, ele se lança, ele pula e vai lá ao encontro de Jesus, dizendo, né? Então, Jesus está aqui, Jesus está passando na minha vida, então eu vou agarrar esse momento, né? Porque pode ser único na minha vida. E aí então ele chega até Jesus e Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Jesus provavelmente sabia que ele era cego, mas ele ainda assim pergunta o que o cego quer. Às vezes a cegueira, né, humana também às vezes pode ser, na palavra de Deus, um reflexo da nossa cegueira espiritual, de não conseguirmos enxergar Cristo Jesus. Então, essa pergunta de Jesus também é importante. O que nós queremos que Deus faça por nós? Muitas vezes nós enxergamos, né, com os nossos olhos, mas não enxergamos com o nosso coração. E então o cego diz: que eu veja, realmente que eu possa ver Cristo Jesus, que eu possa enxergar a presença de Deus na minha vida, né? E não somente isso, colocar em prática o que Ele me diz. E aí então Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Ele viu neste homem não somente um homem, né, debilitado, um homem sem valor, pelo contrário, ele vê nesta pessoa, Jesus vê em Bartimeu uma pessoa de fé, uma pessoa que insistiu na oração, no seu pedido, insistiu, né, em buscar Jesus, e a graça lhe foi concedida, né? E ele disse, né, o Evangelho, no mesmo instante ele recuperou a vista. E aí então é interessante a palavra de Deus, que a partir do momento que ele vê Jesus, não somente ele enxerga com os olhos, né, como eu disse, o Evangelho poderia dizer, né, ele voltou a ver e foi para sua casa, né, e aí estava tudo bem. Mas não é isso que o Evangelho diz. O Evangelho diz: ele enxergou, né, ele voltou a ver e depois seguia Jesus Cristo. Então é interessante esse movimento. O cego não simplesmente começou a ter a sua visão física, mas agora também ele olhou para Cristo Jesus, ele viu Cristo Jesus e por isso seguiu, né? Deixou a sua cidade e foi atrás de Jesus, deixou, né, a sua terra e saiu também para ser um discípulo do reino de Deus. E nós somos convidados a isso, então, colocar a nossa vida diante de Deus e pedir que realmente nós possamos ver, né? Ele vai nos convidar a fazer da nossa vida também, né, um caminho do discipulado. E para que nós possamos ser realmente discípulos missionários do reino de Deus, nós precisamos ver Jesus, né? Colocar a nossa vida diante dele e fazer a experiência e aprender com Jesus, né, neste caminho, né, que Jesus está trilhando com seus discípulos, também a colocar em prática esta mentalidade do reino de Deus que Jesus vai formando os discípulos ao longo do caminho, né? Que nós já sempre repetimos: a verdade, a justiça, o amor, a paz, né, o perdão, a misericórdia, sim, e principalmente com aqueles que mais precisam de nós. Então, se realmente nós formos perseverantes na oração, colocarmos a nossa vida diante de Deus, nós vamos receber a graça que necessitamos e com certeza também
vamos perceber esta presença de Jesus ao nosso lado e também o desejo de segui-lo mais de perto. Que Deus nos conceda esta graça deste tempo, em especial no dia de hoje também, possamos colocar a nossa vida como discípulos do reino de Deus, para que, indo ao encontro de Jesus, possamos também, depois de encontrá-lo, segui-lo e anunciá-lo, principalmente nesse último dia dos mês das missões, que nós possamos aprender com Jesus, sendo discípulos, mas também anunciando com a nossa vida e com as nossas atitudes aquilo que nos pede a palavra de Deus como missionários, nos dias de hoje, neste mundo tão necessitado de alguém que lhes faça também chegar a Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, e neste momento elevemos a Deus as nossas preces, apresentando diante de Cristo Jesus, também, Filho de Davi, as nossas orações. A resposta da nossa prece será: Senhor, atendei a nossa prece. Pelo nosso pastor, Padre Eduardo, que possa sempre levar a palavra de Deus com amor e sabedoria, e que, a exemplo de Jesus, caminhe com fé e coragem junto ao rebanho. Rezemos. Nossa prece. Pelos nossos governantes que hoje serão eleitos, que possam realizar os seus trabalhos com amor pelo nosso país, visando principalmente as pessoas mais necessitadas. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, curai os nossos corações da cegueira, da inveja, da falta de amor pelo próximo, e que possamos viver em um mundo de igualdade. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pela nossa comunidade, que caminhe sempre na luz, deixando a cegueira da escuridão para trás. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, nós os agradecemos pelo mês missionário que está encerrando. Que as experiências vivenciadas na comunidade ajude-nos a sensibilizar que é nossa a causa do reino. Rezemos. Colocamos também por tantas intenções que trazemos dentro de nós, as pessoas que nos pedem oração, os nossos irmãos enfermos. Em especial apresentamos ao Senhor, Filho de Davi, aquilo que nós queremos que Ele faça por nós no dia de hoje. Como diz o Evangelho, que Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Que também o Senhor possa atender a nossa oração, as nossas intenções, a graça que necessitamos para o tempo presente, e realmente possa atender-nos em sua bondade. Rezemos. E a nossa prece.
Tudo isso nós colocamos em tuas mãos, ó Pai, por Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Cântico não tem no folheto. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Recebe, Senhor. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória de vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, vinde que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com os bispos do mundo inteiro, nosso administrador diocesano, José Eduardo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Em especial, Aparecido, Sebastião, Sheliton, no 7º dia de falecidos, nossos familiares e amigos e todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer:
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas da fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do ressuscitado, a paz do Senhor a ti, a mim, a todos alcançará. A paz do Senhor a ti, a mim, a todos alcançará. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, Piedade, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Cordeiro de Deus, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem traz a minha morada, mas dai uma só palavra de ressurreição. canto número 13. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o
nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é um vento incessante que nada há de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo.
Cristo nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício santo. Oremos. Pode virar se quiser. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar para alguns avisos. Nesta quinta-feira teremos adoração ao Santíssimo aqui na Matriz às 7 horas da noite. Na sexta-feira, dia de finados, teremos missas às 7 horas da noite aqui na Matriz também. O Círculo do ECC está vendendo uma rifa no valor de R$10, uma ação Papai Noel em prol das crianças carentes. Os interessados em maiores informações podem procurar o Odílio ou o Edilson. Teremos o nosso bingo de final de ano no sábado, dia 8 de dezembro. Grande festa com show ao vivo, barracas com comidas e bebidas. E no domingo, dia 9, nosso grande show de prêmios. Teremos como prêmios uma TV 32 polegadas, um celular smartphone 4G, uma lavadora de roupas 12 quilos, um refrigerador duplex e o grande prêmio R$5.000. Cartelas por apenas R$15. Os interessados podem procurar um dos nossos agentes de pastorais. Então, só reforçando, né? Normalmente a primeira sexta-feira do mês, procurar o horário, aqueles que quiserem ir na missa no cemitério, normalmente as duas são pela manhã, por isso a gente coloca a missa aqui, né, na Matriz à noite, tá bom? Então, aqueles que desejarem, 7 horas, como é feriado, né? Então, a gente vai fazer o horário de domingo, tá bom? 7 horas da noite, ficar atento para isso. E ontem nós, né, encerramos, hoje nós estamos encerrando o mês das missões, e nós encerramos a nossa semana missionária. Aí eu queria saber, quem que saiu de casa essa semana e fez pelo menos uma visita, de segunda a sexta-feira? Levanta a mão para eu ver. E muito pouca gente ainda, né? Mas tá bom, Deus abençoe. E ontem, quem estava na missão? Pronto. Aí foi muito bom, né? Ontem muitas pessoas se dispuseram aí. Aí eu queria então que rapidamente uma pessoa que fez a visita durante a semana viesse contar para a gente uma experiência, e uma pessoa de ontem, né, da visita lá no São Clemente. Rapidinho. Quem quer? Pode vir, se for para falar da missa, pode vir, fala as 3, não tem problema. A minha experiência da visita de segunda-feira foi uma maravilha. Eu só peço para vocês, gente, como foi tão bonita, a gente foi visitar uma pessoa que ela tem uma dificuldade e não esquece do Senhor, ela não perdeu a fé. Eu acho que isso é o mais importante para nós, que nós somos fracos. E essa pessoa está passando por muito momento, há muito tempo, e ela deu mais força para nós, que foi visitar ela, para a gente seguir o caminho do Senhor. Essa pessoa é maravilhosa aqui na nossa comunidade. E eu toda semana eu faço a visita, tiro um dia para me fazer a visita. E ontem também eu estava lá no São Clemente, eu visitei muita casa. Só eu não fiquei até de tarde, porque eu não tinha condução, eu achei que eu ia ficar perdida lá. Aí eu falei, eu vou aproveitar a Bia e vou embora com a Bia. Mas foi muito bom a nossa visita, nós andamos bastante, foi muito feliz.
Toda a casa que a gente ia nela, as pessoas recebiam a gente tão bem. Então a gente fica feliz e o dono da casa também fica feliz. Então é isso só que eu queria falar. Meus irmãos, ontem eu fui a missões e eu amei. Gostaria muito que vocês também continuassem com a gente hoje. Os nossos irmãos lá fora nos receberam de braços abertos, com a sua fé, com a sua perseverança, com a bênção de Deus. É o que eu convido vocês, nossos irmãos, para visitarmos os nossos irmãos lá fora, acolhê-los de braços abertos, com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso aí. E aí é importante, né, se a gente pudesse fazer essa experiência de vez em quando, né? Mesmo aqueles que não fizeram ainda, nós até quarta-feira é ainda o mês das missões, né? Se alguém quiser participar, também pode fazer essa experiência, né, de visitar alguém, tá certo? Eu convido você, como foi dito, né, a gente também acaba recebendo muitas graças na nossa vida, tá certo? E nós, então, agora terminando, né, temos duas crianças para apresentar. E agora, é Antônio ou Antoni? Antoni e o Brian. Cadê os dois? E a gente acolhe, né, com uma salva de palmas, pedindo que Deus abençoe. Né? Também acolhendo com alegria na nossa comunidade, né, essas duas crianças e as suas famílias. E nessa bênção final nós pedimos por eles, mas também por todas as nossas famílias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, em especial também na vida do Anthony, na sua família, do Brian e a sua família, e todas as nossas famílias. Que a bênção de Deus desça e permaneça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. É hora de avançar para águas mais profundas e para Deus muitos corações levar. É hora de avançar para águas mais profundas e para Deus muitos corações levar. Deus me ama, Deus me chama e me convida ao seu lado caminhar. Ele quer minha resposta. Sim, eu quero dar sua palavra proclamar. Lançai as redes, vamos pescar. Quem chama é Cristo para seu reino anunciar. Vamos em frente, o barco está em alto mar. No ar a vida, Deus está a nos guiar. Lançai as redes, vamos pescar. Quem chama é Cristo para seu reino anunciar. Vamos em frente, o barco está em alto mar. Doar a vida, Deus está a nos guiar. Servir a Deus, anunciar este reino novo que surge.